Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais um Café com Palavra da Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão. Nessa tarde estamos aqui com o nosso evangelista, nosso irmão Gilson, que é dirigente da congregação de Rita Cacete. Também o nosso irmão Valeriano Silva, que é dirigente da congregação do povoado Pedreiras. O nosso irmão, que faz parte aqui conosco, dessa bancada de peso, nosso irmão Wanderson Dantas, superintendente da Escola Dominical e coordenador geral da Mocidade em São Cristóvão. E nos abrilhantando mais uma vez o nosso reverendo, pastor José de Jesus, irmão. Gostaria de fazer a apresentação aqui dos nossos irmãos, os irmãos Gilson e nosso irmão Valeriano. Nosso irmão Gilson, a paz do Senhor e seja bem-vindo. A paz do Senhor, né? É uma alegria estar aqui nesta tarde, junto com os irmãos, né? E onde nós teremos aqui uma conversa sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Então, vai ser muito proveitoso. Amém. Nosso irmão, o varão de fogo, dirigente, o presbítero, dirigente da congregação da Pedreira, nosso irmão Valeriano Silva. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, né, e todos vocês que estão ligados aí, nos vossos lares, né, para nós é motivo de bastante alegria estarmos aqui nesta tarde, né, neste café com palavra, né, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E aqui conosco, nosso irmão que faz parte já não necessita apresentação, mas é bom quem está nos assistindo pela primeira vez, nosso irmão, o superintendente da Escola Bíblica Dominical e coordenador geral da Mocidade, Wanderson Dantas. Amém. Eu quero cumprimentar a todos nessa tarde, nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham em mais uma edição, né, desse nosso quadro, o Café com Palavra, que nessa tarde tem a honra de receber aqui os nossos amados irmãos, nossos companheiros de ministério, o evangelista Gilson, o nosso segundo vice-presidente, nosso presbítero Valério, também tem aqui vindo cooperar conosco na realização de mais um quadro do Café com Palavra, contando também com a presença do nosso querido pastor José de Jesus, que sempre tem nos dado esse apoio e tem estado aqui nas tardes de terça-feira, trazendo uma conversa agradável, um conteúdo enriquecedor, falando a respeito da palavra de Deus, para assim estar edificando as vidas de vocês que nos dão a honra da sua audiência. Então, nessa tarde, fique conosco, um dedinho de prosa, um dedinho de conversa, para que a sua vida ela seja edificada em nome de Jesus. E o nosso reverendo pastor José de Jesus, irmão. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e com muita alegria que nesta tarde estamos aqui, neste encontro, Café com Palavras, glória a Deus, e desta feita nós estamos aproveitando aqui com os nossos obreiros do campo de São Cristóvão. Está aqui o nosso evangelista e o segundo vice-presidente da igreja aqui, o evangelista Gilson, que dirige a congregação ali de Rita Cacete. É um prazer estar com o senhor aqui nesta tarde para nós falarmos algo da parte de Deus e também do trabalho do Senhor aqui neste campo. E também aqui o nosso presbítero Valeriano, Valério, que dirige a congregação ali de Pedreiras. É um prazer também tê-lo aqui, é uma alegria. E nesta tarde nós, no intuito não só de trazer pessoas de fora para termos esta palestra, mas também com os nossos obreiros aqui para mostrar que nós temos também valores importantes. E também aqui o nosso querido Wanderson, que é o superintendente da Escola Dominical, também está na coordenação geral, junto com o doutor Renato, nosso irmão Renato, que está se recuperando
né, de uma pequena cirurgia que fez no olho. Glória a Deus. E também o meu genro Fábio, que foi ele que sentiu de fazer este trabalho aqui, e nós estamos apoiando. E hoje, ali na técnica, estão os nossos irmãos, e entre eles está o presbítero Fábio, ali do Alto da Divinéia, né? Também está ali o nosso Antônio Fortes, e também está ali nosso Vitor, que está um pouquinho dodói, mas Jesus é médico por excelência e ele pode curar ainda nesta tarde. E está aqui também, né, minha cópia ali, José de Jesus, irmão Neto, né? Não é o quê, pai? Você é gente boa. E aos nossos ouvintes, que Deus, nesta tarde, venha trazer uma palavra para o seu coração e para o nosso coração, em nome de Jesus. É isso aí. Estamos aí e os irmãos ficam ligados em todas as nossas redes sociais, né? Lembrando que nós já estamos nessa caminhada e vamos dar uma continuidade enquanto durar esse problema dessa pandemia, e vamos estar sempre juntos aqui, sempre fazendo parte. O pastor, quando está tendo tempo agora, mas quando não tiver tempo, e o nosso irmão Wanderson vai estar sempre aqui conosco, participando dessa programação. A Bíblia diz lá no Evangelho narrado, segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 31, diz assim: Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí lá no versículo 69 diz assim, ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele um criado disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também está com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, hoje a nossa programação, ela traz aqui 2 obreiros, né? 2 obreiros, como diz aí o pastor, de peso. É o nosso irmão, o segundo vice, Wanderson lembrou bem, do nosso campo de São Cristóvão, nosso irmão Gilson, e o nosso irmão Valeriano Silva. Valeriano, pastor, esse nome é porque o pai dele gosta muito de ler sobre o Império Romano, o Vone. E aí botou o imperador Valeriano. Mas a gente conhece ele como Valério, né? Mas é Valerianus, o homem, né, do Império Romano. Mas aí nós estávamos falando, então, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a gente vai começar nessa linha, vou puxar por essa linha, mas os irmãos sabem que aqui é um bate-papo e não tem tema e tal, e às vezes me pergunta. Mas nesses momentos de crise é que nós conhecemos quem está conosco, quem nos nega, né? Quem abraça a nossa causa. Isso não é só irmãos evangélicos, mas até políticos, né? Até amigos,
né? Então Pedro, naquele momento, ele que tanto jurou que não negaria a Cristo, negou 3 vezes, e Cristo já sabia disso. Nesse momento, irmão Gilson, né, de crise, como está sendo? Está tendo muito Pedro ou está tendo muito fiel ao que diz a palavra de Deus, naquele povoado de Rita Cacete, que Deus tem abençoado grandemente? Meus queridos, na verdade, não é? Nós temos visto que essa palavra ela é atual. Não é? O momento da igreja, e nós bem sabemos que aí não é a mão do adversário, aí não é a mão do homem, mas se nós que amamos a Bíblia e lemos, se nós formos meditar no livro de Amós, o capítulo de número 4 e o versículo de número 12, mas não deixando de meditar nos seguintes, nós vamos ver como Deus age para que o povo se aproxime a Ele. Então Deus, Ele tem as suas maneiras para que o homem, ele venha ver realmente se ele é compromissado com Ele. Nesse momento, como o senhor acabara de falar, temos visto pessoas que realmente têm negado a Cristo, têm se esfriado na fé. E isso é notório. Na igreja lá de Rita Cacete, nós temos casos dessa maneira, mas graças a Deus que uma boa parte não tem negado. E como nós falávamos no livro de Amós, uma das maneiras pelo qual Deus age, ele fala de limpeza de dente, fome, ele fala da natureza, fala da chuva, da escassez. Mas o que me chama a atenção é que Deus usa também as pandemias, usa esse tipo de coisas que está que está acontecendo nos dias de hoje, para alertar o povo, ao ponto dele chegar a dizer bem assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Deus tentou de várias maneiras para que o povo se voltasse para ele, mas o povo não quis. Então Deus diz assim, ó, Deus usou limpeza de dentes, usou chuva, usou diversas coisas. Aí Deus disse, pronto, agora não tem mais jeito, agora eu já usei tantas as coisas, enfermidade, vírus, essas coisas. Aí Deus disse, agora eu vou encontrar com você pessoalmente, eu vou tratar com você pessoalmente. Então eu acredito que tudo isso é Deus provando o seu povo. Irmão Gilson, hoje eu estava conversando com um obreiro aqui da igreja, e ele dizia, pastor, que foi necessário que acontecesse essa pandemia, foi necessário que acontecesse esse momento de cerceamento do direito ao culto, para que ele percebesse, essa é uma opinião dele, né? Para que ele percebesse e conhecesse cada crente que ele não conhecia. Entendeu? Então ele falou isso e eu fiquei refletindo realmente nessa palavra de Pedro, né? Essa mensagem aí no Evangelho narrado segundo Mateus, mas que cita Pedro, mas Jesus já conhecia quem era Pedro, mas Pedro não sabia quem era ele. Pelo que Pedro falou, ele dizia, não, até se for preciso morrer, eu morro. Mas na hora que tomou um apertozinho, quer dizer, ali era o baixo, era o pessoal do palácio, mas era o quê? Era uma empregada, era um tal, que deu um apertozinho nele. Imagine o senhor se fosse um governador, se fosse alguma coisa que apertasse ele ali. Então só foi dar um pequeno aperto nele, e ele ali negou a Cristo por 3 vezes. Aí como esse irmão estava falando, foi necessário que acontecesse essa crise nesse momento, para que se conhecesse quem está realmente abraçado à causa de Cristo, quem está segurando a cruz de Cristo realmente e quem não está. Nosso irmão Valeriano. Glória. Então, irmãos, como o nosso evangelista Gilson acabará de falar, a respeito da apostasia de alguns, nesses momentos de pandemia que o país tem enfrentado, a cidade tem enfrentado, e o nosso irmão Fábio ali fez essa pergunta para Gilson, né? E eu posso falar que essa pergunta ela ecoou também sobre a minha oportunidade.
não é? Sobre os verdadeiros cristãos. Nós temos visto que alguns têm esfriado nesses últimos dias, mas em meio a tudo que está acontecendo, Deus tem fortalecido o seu povo para que permaneça fiel. Como Timóteo disse, e tu permanece naquilo que tu aprendeste desde a tua meninice ou desde a tua mocidade. Os verdadeiros cristãos, aquele que conhece a Cristo, tem a sua convicção, vem o que vier, ele não vai se abalar com qualquer coisa que venha se levantar nesse mundo, porque ele tem a sua convicção, a sua fé firmada e sabe quem tem crido. E isso é o mais importante na vida do ser humano. Nós temos visto isso, temos visualizado, sim. Mas uma coisa, Fábio, e a sua pergunta que o senhor fez para o evangelista, eu digo que isso chegou para a minha vida, porque eu tenho visualizado, pastor José, que em meio a esses momentos de crise, muitos, sim, se esfriaram, mas por trás disso tivemos exemplos e lições de muitos que estavam afastados e retornaram. Então, às vezes, nós não entendemos o trabalho de Deus, e o trabalho de Deus é totalmente diferente do nosso trabalhar. E em meio, mais uma vez, a sua pergunta, o obreiro que ele é chamado, em meio a qualquer crise ou luta, ele é um soldado de Cristo, ele tem que permanecer batalhando. Se ele recuar, ele está impossibilitado para exercer aquela função que lhe foi outorgada. Você é com todo respeito, você é um GM, você recebe uma missão, e a missão, ela tem que ser cumprida. Se não, recebe uma missão e deixar pela metade, há um superior, que vai depois chegar, rapaz, não é isso? Da mesma forma, é o obreiro da casa do Senhor. Ele tem uma missão, e a nossa missão é pregar o Evangelho em meio à bonança, em meio à crise e em meio a qualquer dificuldade. E o quê? Esperando o dia do arrebatamento da igreja. Mas Valério, eu gostaria de dizer que não é pergunta, né? Que a gente aqui é um bate-papo, mas eu gostaria de dizer, assim, emendando aí em suas palavras, que a gente, quando eu li esse versículo, Pedro, ele passou por tantas maravilhas, ele teve tantas oportunidades de ver Cristo operando, né? E eu acredito assim, que desde o primeiro dia que uma pessoa aceita Cristo, no primeiro dia, na hora que ela se ajoelha, ela já tem contato com essa maravilha. Ela tem contato com essa maravilha. Aí o que a gente traz aqui para esse assunto é que, assim como Pedro, né, naquele momento, foi um momento de crise, porque para eles tudo acabou naquele momento. Eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus vinha dizendo naquele momento, né? Tiveram medo, temeram a morte, a crise naquele momento. Então, o que eu apenas coloquei para puxar esse assunto de cada um de vocês é que, em meio àquela crise, Pedro foi provado e naquele momento não foi aprovado. A gente sabe que Pedro, depois ele foi um homem aprovado, mas ele não foi aprovado. Mas em meio a toda essa crise, a toda essa movimentação que aconteceu, né, e que está acontecendo hoje, que eu deixo para o irmão Gilson, né, depois o irmão Valério vai falar sobre as suas congregações, é que hoje é como o obreiro me falou, ficou claro aqueles que nesse momento eles não negaram a Cristo, né, e não estão negando a Cristo. E ficou claro nesse momento, como você disse, que alguns retornaram e tal, e outros aceitaram, é que é um momento de oportunidade para aqueles que querem abraçar a cruz de Cristo, né? Então, foi em meio a isso que eu vi. Pedro teve contato com todas as maravilhas que Jesus fez na terra. E todo o segredo que era contado àqueles apóstolos, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E era nessa ordem, primeiro Pedro, depois Tiago, depois João. Você vê a intimidade que ele tinha, mas a facilidade que ele teve de esquecer isso tudo em meio à crise. Nosso irmão Wanderson Dantas. Amém, Fábio.
corroborando com nossos irmãos, o evangelista Gilson, nosso presbítero Valério, realmente esse cenário de crise, ele serve para revelar muitas coisas. Mas o que me chama a atenção, Fábio, nessa leitura que você fez e tomando, por exemplo, essa experiência que Pedro, ele viveu, é que Jesus, ele deixa bem claro, através desse momento da vida de Pedro, que o que vai contar em um cenário de crise, em uma situação adversa, é a estrutura. O que Jesus ele enfatiza é a estrutura. A estrutura que vai determinar como é que você vai se comportar em meio a um cenário favorável ou contrário. Perceba que Pedro, como você falou, ele conviveu com Jesus, ele presenciou grandes milagres, né? Ele testemunhou ali situações totalmente fora daquilo que ele estava acostumado a ver. Então ele tinha experiência visível, ele conviveu com Jesus, ele participou muitas vezes dessas situações, mas Jesus sabia, Valério, evangelista Gilson, pastor José, que mesmo ele tendo experimentado dessas experiências, a estrutura dele ainda não estava pronta. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, você está fazendo tudo isso, mas ainda assim, você daqui a pouco vai me negar, porque Jesus é aquele que conhece a nossa estrutura. Então, a estrutura é o grande ponto central. Nós estamos vivendo dias hoje em que muitos estão tendo a fé abalada, Valério, em meio a essa pandemia, mas quando você vai lá e puxa a estrutura, você logo vê que o problema já existia, mas estava escondidinho ali. Então a crise acabou sendo um bote expiatório para colocar para fora aquilo que já estava ali interiorizado. Então, quando a estrutura ela está bem alicerçada, o crente ele sabe o que quer. Ponto final. Quando a estrutura está no lugar certo, é como Jesus mesmo utilizou a parábola, né, da construção daquela casa. O terreno em que ele construiu, a estrutura está solidificada, está construída sobre a rocha, ele aguenta o tranco. Não aguentou o tranco, a estrutura não estava sobre a rocha, estava sobre a areia, estava num terreno aí duvidoso. Mas eu acredito, no meu humilde ponto de vista, é que nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, o que tem feito muitos esmorecerem da fé, é porque eles já tinham uma estrutura comprometida e ainda não tinha sido revelado. E agora, num cenário de crise, foi que veio à tona e eles acabaram esmorecendo e esfriando na fé. É isso aí, falou bem nosso irmão Wanderson, a estrutura, né? Quer dizer que Pedro, Jesus ainda disse, quando Jesus ressuscitou, né, ainda disse: aguarde em Jerusalém, né, até que venha do alto o poder. Ficar pronto, como diz o nosso superintendente Wanderson. Vamos ouvir o nosso pastor José de Jesus, irmão. Pois é, este é o ponto principal que você falou agora. Todo aquele que ainda não está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, todos aqueles que estão completamente vazios do Espírito Santo, a capacidade é esta, de por qualquer coisa negar Jesus, negar a sua fé. Porque esta crise que estamos atravessando agora tem sido difícil, mas eu não vejo aí um ponto para que alguém se esfrie na fé, deixe Jesus. Não. Espera aí. Você está sendo afetado em quê? Né? Você está sendo morto, degolado, a espada. Negar Jesus por quê? O que temos que ser para não negar o Senhor é, como disse Tiago, sermos cumpridores da palavra.
Quando nós cumprimos a palavra de Deus e ela está verdadeiramente em nós, a gente supera qualquer situação desta vida sem negar o nome do Senhor. Porque quando Pedro negou a Jesus, Pedro ainda estava vazio do Espírito. Pedro não tinha esse conhecimento do que era o Espírito Santo. Então, não somente Pedro, mas muitos outros chegaram ao ponto de negar o Senhor. Mas é preciso se encher do Espírito Santo, e o crente cheio do Espírito Santo, ele tem a capacidade de padecer por Jesus e com Jesus. Então, não tem motivos para nós entristecermos por esta situação. Isto são coisas que vêm para a vida do cristão, mas é como disse o nosso irmão Wanderson. Se alguém hoje está se declarando que perdeu o fio da meada e que não está prosseguindo, não é agora por causa desta pandemia, desta situação, não. Mas é coisas que já vêm se acumulando. Estava se acumulando lá, guardadinho e tal, só esperando uma oportunidade assim para se declarar. Mas o que eu acho interessante é que depois de tudo isso, Pedro nega Jesus. Mas depois vocês vê o tipo do arrependimento que foi tão grande, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente, né? E depois, quem é Pedro? Jesus chega para os seus discípulos e diz: que dizes vocês que eu sou? Eles ficaram assim. Aí um vai e diz: tu és Elias. O outro diz: tu és João Batista. E nenhum declarou. Mas na hora que Jesus vira-se para Pedro e diz: e você, Pedro? Aquele Pedro que... o negador, né? Você, Pedro, olha a diferença agora de Pedro cheio de Deus, né? Você diz, que diz você o que eu sou? Aí ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eita! Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, Pedro, né? Porque tu não revelou carne e sangue, mas disse realmente aquilo que ele era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E se nós também tomarmos este exemplo, quantas vezes, não é? Nossa carne se abate, chegamos a ficar assim, tal, mas daqui a pouco o Senhor nos dá aquela injeção de ânimo e nós começamos a dizer como Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então você que está desanimado, triste, semana eu vi passou por mim, triste, com a latinha de cerveja, tal, né? Olhou para mim, aí quando me viu, tirou a visão, tal. Mas não é por causa desta situação, é porque coisas já vinha, né, lá escondido, e agora foi que veio se revelar. Mas fiel é Deus, e nós cremos na restauração,
E é importante nós orarmos por estas pessoas e não condená-los e não apedrejá-los, né? Não. Porque todos nós estamos sujeitos ao fracasso, à queda, né? O cair é do homem e o homem está sujeito a cair. Ninguém pode se gloriar, nem achar que é o tal, não, Senhor. Mas quando a gente vê uma situação dessa, a gente clama pela misericórdia de Deus e pede ao Senhor a proteção para nunca chegar àquela situação que estamos a observar. Amém? É interessante, pastor, e aqui vale, né, o comentário, que a gente tem que deixar as coisas muito bem claras, a gente tem que procurar deixar o mais perceptível possível. Quando nós falamos de pandemia, que é um tema, né, Fábio, que está acompanhando a gente todo dia praticamente, a gente liga a TV, liga o rádio, não se fala em outra coisa a não ser pandemia. Mas a gente tem que deixar bem claro o seguinte: no contexto de igreja, vamos agora restringir a igreja, o nosso povo, o povo de Deus. Nós estamos diante de uma situação realmente, né, difícil, mas, né, a gente tem que colocar os pontos no i. É pandemia. As igrejas estão impedidas de receber o seu público, mas você não está impedido de professar a sua fé. Você pode andar com sua Bíblia, você pode dobrar o seu joelho, pode fazer a sua oração. Inclusive, eu até essa semana, pastor, a cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, o pastor presidente de Abreu e Lima, o pastor Roberto José, botou o povo para orar na rua. O povo, cada um tomou posse de uma esquina, dobrou o joelho e começou a orar na rua. Então, nós ainda temos essa liberdade religiosa. Estamos impedidos fisicamente de estar nos templos, mas temos liberdade religiosa. Quando nós olhamos para o passado, aí a gente vai ver Fábio, que é um amante, leitor da história, e Valério aqui, que é representante dos imperadores romanos, em homenagem ao grande Volney. Nós podemos ver que a história de Roma, né, nos algores da perseguição, Domiciano, né, Calígula e tantos outros que perseguiram a igreja, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Perseguição, crise, dificuldade nunca foi desculpa para se deixar a igreja. No passado, era estímulo para que se cada vez mais se apegar à igreja, e a igreja era alavancada. A igreja crescia, o povo era com a espada no pescoço, e a história está aí, não me deixa mentir, era com a espada no pescoço e morrendo por amor a Cristo. O povo ia para o Coliseu ser morto pelas feras, e o povo que estava na arquibancada assistindo o espetáculo, se convertia de ver a fé daqueles de se entregarem às feras por amor a Cristo. Então, não existe um cenário, né, aqui, se é que poderia existir um cenário que justificasse, mas não existe nessa pandemia um cenário que justifique se esmorecer da fé, de maneira alguma. Jesus continua sendo acessível, a Bíblia está na sua casa, a internet está cheia de programação de Deus, conteúdo de Deus, né, para edificar a sua vida. Agora, é uma questão de escolha. Aí é onde está, Valério, o grande X da questão. É uma questão de escolha. Eu estou impossibilitado de ir à igreja, né? Mas eu tenho acesso a Deus. Eu tenho acesso a Deus. E o que é que me impede de buscar a Deus? A não ser a minha própria vontade. Agora a gente está cheio de pessoas que estão se utilizando de desculpas para justificar o injustificável. Ah, eu estou frio porque eu não estou indo para a igreja. Eu estou frio porque eu não posso participar dos cultos. Não justifica. Não justifica. Nós não temos um cenário que justifique isso. Então eu acredito que está no campo da decisão pessoal. Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber a quem eu sirvo, e eu preciso saber para onde eu quero ir ou para onde eu vou. Eu gostaria de dizer aos irmãos Valério e irmão Gilson que a arma está na mão aí, essa aqui. Pode utilizar na hora que for, para interromper, para falar. Não é só, aqui não é pergunta não, é conversa. E conversa, às vezes a gente entra no meio, é mal educado e tal, e assim vai. Nosso irmão Wanderson agora
falou foi muito pertinente, né? A questão de crises, a gente enfrenta a crise, a Bíblia só tem crise aí. Você vai olhar, é cheio de crises aí, de momentos de crise, né? Poucos são os momentos de alegria, de paz, né? A alegria a gente tem nela desde o início ao fim, mas paz, você vê que a paz é só quando Jesus aparece que ele traz essa paz que transcende a concepção mundana de paz, né? E a igreja sempre triunfando. O Simão Valeriano pode completar aí também, né? Não. Então, não, como o senhor tem falado, né? Ivanzinho, ele colocou as palavras e ele foi sábio nas suas palavras. Só que, em meio à conversa, veja, para não soar aqui que eu estou colocando que a igreja está em crise. A pergunta foi, a Gilson, foi formulada... A igreja está no meio da crise, a igreja não está em crise. Entendeu? A igreja está bem, graças a Deus. E outra, microfone, Valério. E mais, Encosta aí. Sei que você é pregador internacional, que o microfone é assim. E mais importante do que a igreja está bem, eu estou bem. A minha casa está bem. Né? E nós somos a igreja. E a igreja, ela começa na nossa casa. Começou na sua casa, ela vai se estender até chegar aqui, onde nós nos reunimos. Então, estando bem, está tudo bem. Olha, Varão, tem uma matéria. Quem é da segurança Depois pública, já concluir. fez curso, ele sabe. Só para completar o seu aí, e irmão Jesus pode entrar também. Aqui a gente é isso aí. A gente está aqui para discutir de forma amigável e esclarecedora, né? Como o Wanderson já esclareceu algumas coisas, às vezes fica um ponto, tá, o pastor. Mas veja bem, tem uma matéria chamada mediação de conflitos, né? Mediação de conflitos. E a primeira coisa que os professores falam é que diz que você tem que ser uma ilha de paz no meio da crise. E a igreja, ela tem que ser isso, é o papel da igreja. Em meio à crise, em meio à turbulência, às tempestades, a igreja é uma ilha de paz no meio da tempestade, né? Bom dia, Senhor. O que nós estamos ouvindo nessa tarde são coisas, né, bastante proveitosas, sobre a vida do apóstolo Pedro, né? E como o pastor falara, depois que aconteceu o fato de Pedro, porque Pedro até o momento não estava convertido, está entendendo? Então, depois que o que aconteceu, que ele negara Jesus, ele sentiu ao ponto de quando Jesus aparecer, Jesus disse, chama os discípulos e a Pedro também. Então, Pedro não estava fazendo parte dos discípulos. Chama os discípulos e a Pedro também. Então, Pedro se sentia excluído naquele momento. Mas quando Jesus convida ele, veja como é que Jesus age. Quando chama ele, convida, chama ele e faz aquelas perguntas. Jesus era um pastor, ainda hoje é. Mas Pedro foi quem substituiu Jesus. Porque quando Jesus disse assim, tu me amas, e que ele decretou 3 vezes, ele disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Então, naquele momento, Pedro, ele era o substituto. E Pedro sempre teve um destaque na história. Você pode, quando aparece Pedro, ele está sempre em destaque. Irmão Gilson, o que é interessante aqui, eu acho interessante, viu, pastor? É que sempre são pessoas, né, que são referência na Bíblia, são pessoas que têm alguns momentos, elas têm esse tipo de atitude, né? Davi, Pedro. Então mostra que o ser humano, o homem, né, ele não precisa ser perfeito para seguir a Cristo, né? É uma concepção que o mundo tem, né? O mundo tem. Então, as pessoas do mundo, muitas vezes amigos, às vezes a gente conversa sobre Davi e tal, e ele vem dizer, porque a perfeição e tal. Mas a nossa conversa hoje aqui é em meio a toda essa crise, né? Como estás, né? Lá na nossa congregação de Rita Cacete, né? Aí, como diz o pastor, tem chegado junto, tem procurado saber como anda o pastor dela naquele local, que é o irmão, como é que está lá a situação de nossa Rita Cacete. A gente estamos falando também de um assunto em que Deus ele está provando que realmente é os seus. Mas também Deus está mostrando ao líder
quem ele realmente pode contar. Porque no momento como esse é que se declara. Lá em Rita Cacete, as pessoas que eu pensava que poderia contar, eu não posso contar. E aqueles que eu pensava que não poderia, é que chegou junto. Então aí clareou. Aí daí eu posso ver quem realmente é aqueles que estão do nosso lado, junto conosco. Só faltou, como aconteceu, que Deus disse o moço que ia consagrar Davi, Samuel, né? Então, é nessas horas que Deus faz a gente ver quem é quem, não é? Se não fosse a intervenção de Deus, Samuel ia realizar algo terrível, né? Consagrar aquele que realmente não era. Então, Deus faz assim. Às vezes a gente pensa que é fulano e não é fulano, né? Mas o importante é que estas pessoas precisavam se erguer, se levantar, mostrar, e aí a gente vê, não é? Mas, contudo, a gente não pode ainda excomungar aqueles que não é, que foi, mas depois, quem sabe, eles podem chorar amargamente, se arrepender e retornar e tomar a sua posição, né, na obra de Deus. Pedro, ele aceitou, né, naquele momento a Cristo, né? Mas ele ainda não tinha sido, não estava convertido, né, naquele momento. Então Jesus como sabia de todas as coisas, né, Jesus sabia de todas as coisas, ele sabia que Pedro falharia, mas um pastor, né, um evangelista do local, o irmão Jesus falou, né, que às vezes alguém que contasse, quer dizer, que se fosse alguém para apresentar o nosso pastor, o irmão Jesus ia apresentar talvez aquela pessoa, aquela outra e tal, e Deus livrou ele dessa enrascada, vamos dizer assim, né, naquele momento, né, irmão Valério? Um cenário de crise, nós aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos muitas coisas no cenário de crise. Foi falado e foi lido. E Fábio fez uma pergunta, antes de eu concluir essa, eu vou falar. O que nós temos feito em prol da obra de Deus? E lá a nossa congregação, o que tem feito? Graças a Deus, o que foi nos outorgado para fazermos, estamos fazendo. Temos visitado as pessoas, temos feito o nosso trabalho do Senhor, e aquilo que o Senhor colocou para fazermos, nós temos realizado. E agora, o que o nosso evangelista Gilson falou, me abriu uma interrogação aqui. Em meio à crise, cada um tem a sua estrutura. Em meio à crise, cada um tem sua estrutura. Não é estrutura? Pedro não andava com Jesus? Ele não sabia quem era Jesus? Ele não sentia o cheiro de Jesus? Ele não viu os milagres? Ele sabia que ali era a salvação. Ele sabia que ali era o caminho, era a verdade e a vida. Só que teve um momento que ele recuou. E é próprio do ser humano, recuou. Só que em meio a essa recuada de Pedro, Jesus foi crucificado e se cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado a respeito dele. Mas quando o Senhor ele ressuscita, ele vai ao encontro de quem? Ele quer restaurar quem? Ele restaurou a Pedro. Por quê? Porque o Senhor também conhece a estrutura. Conhece a estrutura e sabe que aquele homem, ele tinha algo diferenciado. Porque o mais importante é que o Senhor, ele conhece o algo diferenciado que cada um tem no desenrolar. Como o evangelista Gilson falou,
né? Às vezes o homem olha, e como Samuel falou, pastor José, que o senhor acabaram de falar, Samuel olhava, mas Deus é aquele que conhece o profundo do coração de cada um. E em meio à crise a gente vai lá, faz a obra de Deus, né? Faz o ídolo do Senhor, passa na casa do pastor, não pode se demorar, porque a gente vem da rua também, o pastor também, né? Precisamos cuidar do pastor, da nossa irmã Jair, do Pai do Senhor, né? E vai, irmãos, fazer o ídolo do Senhor, né? E é o mais importante. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegando um gancho aqui, Valério, justamente no seu comentário, na importância do papel do líder, né, daquele que está à frente, tem um versículo aqui que o nosso irmão Fábio leu, no capítulo 26 de Mateus, no seu versículo de número 31. Então Jesus lhe disse: todos vós vos ofendereis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Me chamou a atenção nesse versículo, Fábio, quando você leu, porque Jesus está fazendo referência a uma profecia lá do livro de Isaías, a seu respeito, né, a respeito do momento em que ele seria entregue para ser crucificado, e como isso repercutiria no meio daqueles que o seguiam. E transportando esse texto para os dias de hoje, ele é muito salutar, porque veja, a importância daquele que está à frente, diante de uma situação de crise, diante de uma situação desafiadora. Observe que Jesus deixa claro que o ataque, né, que a cacetada seria no líder. Por quê? Desestabilizando, desestruturando a liderança, o que é que acontece com os liderados? Todo mundo sucumbe. Então, nesses dias de pandemia, nós também temos que tomar, né, esse cuidado, aqueles que fazem parte, aqueles que são lideranças, aqueles que são, né, as mentes que lideram o povo de Deus no seu contexto geral, de cuidar de si próprio e de serem cuidados também. O pastor José é líder, o pastor José é um pastor, é justamente o que você falou. Nós temos que cuidar do pastor José, porque o pastor precisa estar bem para conduzir bem o rebanho. Valério, como dirigente lá na pedreira, precisa ser cuidado bem para que ele possa cuidar bem do rebanho. O evangelista Gilson, lá em Rita, precisa ter assistência, precisa ser bem cuidado para que ele também possa cuidar bem do rebanho. Então, a estrutura, o cuidado, o zelo para com o líder também é importante para que as ovelhas, elas respondam bem. Então, nós podemos ver também o contraponto, qual é? Um líder fraco produz ovelhas fracas. Um pastor fraco produz ovelhas fracas. Um dirigente fraco produz crentes fracos. Por quê? Porque o seu rebanho, os seus liderados, automaticamente, nós sabemos que toda regra ela vai ter exceções, mas na sua grande maioria vão ser reflexo daqueles que estão à frente. E aqui eu uso justamente a expressão que o nosso pastor Fábio costuma usar, né? Que a igreja, a congregação, o povo é o espelho, é o reflexo do seu pastor, do seu dirigente, daquele que está à frente. Por quê? Porque é tendência, isso é natural, os liderados se espelharem no seu líder. Isso é fato. Então, quando nós olhamos para o povo, nós temos uma real, né, expressão de como é que anda a liderança. Então, nós temos que cuidar bem da liderança, para que a liderança também cuide bem das pessoas. Por isso é que o líder, ele, mesmo estando fraco, abatido, mas ele não pode mostrar fraqueza. Porque se ele mostrar fraqueza, aqueles que são liderados por ele vai passar a desacreditar. Não vai querer nem que faça uma oração. Se tiver lá para orar, ele prefere que qualquer outro ore, mas aquele não, porque ele está vendo que... E aí, pastor, encaixa justamente no que a gente acabou de comentar aqui, o senhor, inclusive, Valério.
né? Que Jesus, o evangelista Gilson foi que falou, Jesus disse, olha, mande os discípulos vir e chame a Pedro. Porque Jesus sabia o papel de liderança que Pedro ia exercer e ele não poderia demonstrar fraqueza. Jesus tinha que restaurar ele para que ele fosse um líder de verdade. É verdade. Então, o líder tem que estar assim, como disse Paulo. Paulo disse assim, fraco, mas fortalecendo a muitos, pobre e enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então o líder tem que ser essa pessoa, porque se ele demonstrar desânimo, fraqueza, está tudo perdido, não pode. Por isso que Paulo disse, sede como bom soldado, né, de Jesus Cristo, não se embaraçar com nada. No começo dessa pandemia, eu passei na casa do meu pai, né? E eu conversando com ele, e foi algo que me chamou bastante atenção. Ele disse, o negócio que está vindo aí, um negócio feio, né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, e vou lhe pedir. Ele, meu pai, Vônei da Silva, não é evangélico não. A igreja jamais ela pode recuar. E vou dizer mais a você, meu filho. O povo ali, você tem que ir lá e cuidar. Porque lá a responsabilidade é sua. Não é você que está lá? Não é, o pastor de lá não é você? Então quem tem que estar lá é você. Foi a palavra que eu recebi de uma pessoa que não era crente. Jamais. Então isso é forte. Isso é forte. Mas eu entendo, né, tudo isso que nós estamos comentando aqui, o papel da liderança, ela é fundamental. Eu entendo. Mas também, meus amados, nós temos visto, né, que existe líderes que são realmente fracos, mas a igreja ela não é fraca, entendeu? Porque Paulo, quando ele diz assim aí, seja meus imitadores, até aí a igreja poderia fracassar. Mas quando diz, como eu sou de Cristo, e Paulo, ele fala também em Efésios, ele diz assim, como o Wanderson pregou aqui uma vez, fortalecei-vos no Senhor. Então, tudo bem, eu entendo que a igreja, a sua liderança, ela tem uma grande influência, mas a igreja precisa também observar a palavra de Deus. Por quê? Porque se o seu líder for fraco, você não fraqueja. A igreja não fraqueja. Entendeu? Eu me lembro, eu fiz uma matéria de educação física chamada atletismo. Não conhece, mas... E aí tinha um estudo de pessoas que corriam mais, corriam menos, e eu comecei a treinar mais os caras lá. Mas os caras pareciam aquele coelho de correr, que dava a volta na pista, né, lá na Unite. E aí o professor chegou para mim e disse, qual é o seu objetivo? Eu disse, não, meu objetivo é treinar e chegar. Ele disse, chegar, você vai chegar. Entendeu? Eu disse, não, porque os caras correm muito, não sei o que, não sei o que. Ele disse, não, isso aí corre, daqui a pouco cai, não chega. Agora, você, nesse ritmo aí, você vai chegar, sempre você vai chegar. E o objetivo cristão é esse. O apóstolo Paulo dizia, né? Que nosso objetivo é correr e no final nós temos uma coroa de glória, é sempre chegar, né? Tem líderes que a gente observa que ele não é um cara muito eloquente, né? Não é uma pessoa tal, mas em certas áreas ele trabalha de forma que desenvolve aquele trabalho, né? Isso é o papel já do pastor, observar e diferenciar os tipos de liderança, né? De lideranças. E nesse momento, é um momento que a gente vive terrível, né? Como nosso irmão Valério falou, e a gente tem ouvido muita coisa das pessoas que não são evangélicas. Às vezes a gente ouve uma palavra de fortalecimento mais de pessoas assim, isso nos toca mais, né? E é tanto que Jesus chamou, né? Falando um pouco ainda de Pedro, de liderança, e disse, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele falou, e Pedro disse, amo, e Pedro ficou meio confuso com aquilo, cuida, né? Das minhas ovelhas. Então, nós temos pastores que cuidam da gente, né? De verdadeiramente, né? Pastores que têm cuidado da gente. Nós temos o nosso pastor aqui, pela graça de Deus,
que está cuidando nesse momento difícil, né? Nesse momento difícil tem sido um homem centrado, né? Tem sido um homem centrado, porque ao invés de estar apenas batendo palma para aqueles que dizem que são nossos amigos, né? Que hoje eu não sei qual foi a posição do decreto, né? Que são nossos amigos, mas nós continuamos na dependência desses homens. A igreja, vamos dizer, como órgão, né? Organismo social, ela está na dependência da abertura, mas a igreja, eles não sabem que a igreja transcende essas quatro paredes, né? Ela transcende, é transcendental, né? A igreja é universal, é o universo, a igreja. Então nós temos essa força que eles não compreendem. Então nesse momento eu não consigo entender como um banco ele pode, eu ainda não consigo entender, já me explicaram muito, mas como um banco pode ter aglomeração, como um ônibus, que de vez em quando eu vou fiscalizar, está lá lotado, tem aglomeração, e porque uma igreja que pode ser separado e tal, bem cuidado, ainda tem essa barreira. É como não entendo também o cabeleireiro, que o rapaz tem ali aquele trabalho, tem hora marcada, é só aquele. Então a gente vê que tem casos e causos, né? E se diferencia, mas a igreja ela continua de pé, continua firme e vai continuar firme, né? Em nome de Jesus. E é isso que acontece lá no povoado Pedreira, no povoado Rita Cacete, povoado Parque Santa Rita. Nós estávamos aqui com o vice-presidente do Alto da Divinéia, não sei se ele saiu, nosso irmão Fábio Andrade, e vai continuar acontecendo, né? Mas o que eu mais observo é que nós aqui foi escolha do pastor, não foi minha, chamar o irmão Gilson nem o irmão Valério. Então, mas o pastor chamou em duas igrejas que estão ativamente, que estão nativa, né? Que ainda não se curvaram, né? Diante dos decretos de Nabucodonosor, ainda não se curvou, estão de pé, né? Enfrentando aí, nem que seja a fornalha de fogo, mas a igreja está de pé. Porque o líder não se curvou. O líder está de pé. Nós, por exemplo, estamos aqui. Nós estamos aqui, não é por nós. Nós estamos aqui correndo risco, na linha de frente, como os médicos, como as enfermeiras, os enfermeiros. Nós estamos aqui na linha de frente, estamos aqui nesta tarde para trazer algo da parte de Deus também para aqueles que estão lá do outro lado, triste, desanimado. E aqueles que estão lá, triste, desanimado, o Senhor traz uma palavra para aqueles que estão lá prostrados, como Ele trouxe para o profeta Ezequiel. No capítulo 2 de Ezequiel, ele disse: põe-te em pé e eu falarei contigo. Não é hora de se prostrar, é hora de se levantar, ficar de pé. E na hora que Ezequiel levantou-se, ele ouviu tudo que Deus tinha para lhe falar. Então, nós estamos aqui para dizer àqueles que estão lá prostrado, desanimado, desestimulado, o Senhor, Ele quer falar com você, mas é necessário se erguer, se levantar e ficar de pé. Amém. Então, veja bem, eu concordo com as palavras do pastor José, e como o nosso irmão Fábio, ele colocou, né, e faço minhas agora as palavras de Fábio também. Eu estou aí na frente da batalha também, né, junto com o povo de Deus, marchando para ir morar no céu, e em meio a isso tudo, eu tenho um gozo, eu tenho uma alegria de estar fazendo a obra de Deus. E aqui na terra, sem hipocrisia, sem puxamento de nada, enquanto eu estiver, não queria falar essa palavra, enquanto o pastor José estiver aqui, na cidade de São Cristóvão, eu me acho na obrigação de estar ao seu lado. Aí você pode dizer, ou alguém aqui pode até pensar, ele não aceitou Jesus, ele se sente obrigado. Não, obrigação e um dever de estar ao lado do pastor José, porque eu tenho uma dívida. Eu disse em minha casa
há 2 semanas atrás, mais ou menos, conversando. Eu disse, olha, eu tenho uma dívida, não vou dizer que é uma dívida eterna, mas eu tenho uma dívida e uma consideração, desde os meus primórdios da minha fé, de Ele poder ter cuidado de mim no passado e hoje estar aqui fazendo a obra de Deus e cuidando também do meu pastor. E em meio a isso, eu cuidando da obra de Deus, eu sei que eu estou cuidando dele, e às vezes com minhas poucas forças, também tenho cuidado dele pessoalmente, não é? Então, para mim, isso é o que mais me deixa alegre e regozijado, é estar servindo a Deus, servindo ao meu pastor e servindo a igreja e a minha convenção também, né? Acima disso. Irmãos, nós, tudo isso, essas palavras, nós temos visto, irmãos, que o nosso pastor, ele tem sido exemplo. Como Pedro, depois que se converteu, foi exemplo. Foi exemplo. Ele tem sido exemplo porque a idade, né, mas ele está aqui na linha de frente. E isso nos mostra, irmãos, nos dá exemplo para nós. Eu tenho visto e tenho me surpreendido com a igreja lá de Rita, que as pessoas mais idosas parece que estão mais sedentas. Está nos dando belos ensinamentos. Está nos mostrando como é servir a Deus. Eu pedira para algumas dizer assim, fica em casa, mas é quem chega primeiro nos cultos. Eu disse, mas eu não aguento. E o nosso pastor é um desses, né, que está aqui segurando o barco. Não é aquele que manda e fica em casa. É aquele que ordena e vai na frente. Então, tudo isso nos dá alegria, nos dá força para estar o ajudando e trabalhando ao seu lado, que eu acredito que cada obreiro aqui, pela história, né, pela força, coragem deste homem, se sente regozijado, se sente feliz, né? Então, tudo isso, irmãos, que está acontecendo, vem mostrando, e como diz o presbítero Valério, não é demagogia, a força que tem o nosso pastor, a liderança que tem o nosso pastor. A liderança. Porque eu tenho pessoas lá lideradas que as esposas vai, mas eles não vai. Está entendendo? Vai, e eu estou na igreja todo dia, não é que tenha culto, né? Então, o nosso pastor tem dado um belo exemplo diante dessa coisa e nos fortalecendo para continuar prosseguindo firme, que eu ainda não acredito que seja uma perseguição. Não, ainda não. Se fosse isso, era bom, né? Mas que seja um momento difícil para a igreja. Irmão Gilson, é interessante, evangelista, que o senhor tocou no assunto que o pastor é uma pessoa, pastor e várias pessoas, né? Do grupo de Juarez, do grupo de risco, né? Chamado grupo de risco. E eu estava vendo que eu fiquei indignado, que uma cantora, Fabiana Anastácio, morreu, e ela morreu de Covid-19, esse vírus da China, e ela foi execrada em redes sociais, que disse, não é crente, e não sei o quê, e não morre não, sabe? Mas no fundo, se os irmãos não perceberam, é porque fazem a ligação do movimento evangélico com o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Então tem os contra, que qualquer coisa que aconteça com os crentes, né? Aí eles dizem, e não é crente, não morre não, e cadê a água, cadê a unção, cadê não sei o quê? Só que eles não entendem que a nossa fé em Cristo, ela transcende a morte, né? Ela transcende a morte. Então, transcende também o entendimento daqueles que criticam. Porque eu tenho certeza que ela morreu feliz, morreu com Cristo, foi para a glória, está salva lá ao lado de Cristo, né? Então, essas pessoas, elas não conseguem perceber, né? Quando nós temos um homem de Deus aqui, que já entra na idade de risco, né? No grupo de risco, né? No grupo de risco. Se sair na rua, tem o catavé aí, né, pastor? Tem que passar correndo. No grupo de risco. Mas é uma brincadeira que fazem do catavé, né? Os coitados dos velhos, dos idosos, que merecem todo o nosso respeito. Mas o que é que acontece?
Isso demonstra a fé e a confiança em Cristo. Se ele não tivesse fé e confiança em Cristo, ele viria para aqui arriscado a pegar e a morrer, porque a probabilidade para ele é a mesma do que para qualquer um, não é? Então, transcende. Então, deixa a gente indignado essa questão ideológica, política e ideológica, que misturam, né, com o nosso segmento, com a nossa fé. Mas Jesus, ele é maior do que tudo isso, não é, nosso irmão Wallace? A palavra da cruz, para os que perecem, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, nunca vai existir uma relação de entendimento por parte do mundo quando se refere à nossa fé. A nossa fé é inexplicável, não tem explicação, né? A fé é algo inexplicável. E é o que nos motiva, eu acredito que é o que motiva o nosso pastor e todos os outros que fazem parte desse grupo de risco, que estão se expondo ou não, né? Que também quem não faz parte do grupo de risco, mas está aí na linha de frente, os nossos dirigentes aqui de congregação, o evangelista Gilson, o presbítero Valério, eles têm família, né? Tem esposa, tem filhos, e querendo ou não, para cumprir esta missão de ser realmente essa referência de Deus para a vida daqueles que estão necessitando, eles estão colocando em risco as famílias deles, eles estão colocando em risco as pessoas que eles amam, mas, né, o chamado que arde no nosso coração, a vocação, não é, meu pastor? Porque isso é vocação, é ser vocacionado, né? Então esse chamado de Deus fala mais alto, e quando Deus olha para nós e vê esse senso de responsabilidade, Deus estende a mão e guarda, né? Deus estende a mão, Deus protege, Deus guarda. E se acontecer de contrair, se contrair, meu irmão, contraiu. Se morrer, morreu, meu irmão. A Bíblia diz que a morte do justo, para Deus, Deus se alegra com a morte do justo, meu irmão. É motivo de alegria. Então nós não estamos aqui, ou nós não estamos nessa vida para viver como reféns com medo da morte. A morte para nós é uma coroa de glória, porque nos aproxima e nos levará para perto mais rápido de Cristo. Mas é evidente, né, Gilson? É evidente que ninguém quer morrer. Ninguém vai sair perguntando aí, quer morrer? Quer morrer? Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer. Mas se nos for imposta essa situação, nós estaremos prontos para nos encontrar com Cristo, né, e viver a eternidade aí ao lado do Senhor. Então eu acredito que isso é o que nos motiva, Fábio. É isso que motiva, é isso que alavanca a nossa fé, os nossos bravos homens de Deus. Eu não canso de dizer, tá certo? Eu trabalho em uma empresa, né, que o meu patrão, o dono da empresa, quando se deu o calor dessa pandemia, ele ficou histérico. Se você topasse no carro dele, tinha que passar álcool, mandou desinfetar tudo e tal, aquele medo todo, ninguém podia falar com ele, que ele estava com medo de pegar Covid, meu Deus. Aí eu vejo lá o meu pastor, 62 anos, né, pastor? 62 anos bem vivido, né? Na linha de frente, se possível fosse, né? Porque não é, mas se possível fosse, estava apertando a mão dos irmãos, abraçando, abençoando, sem medo de ser feliz. Então, assim, essa esperança, Fábio, que a gente tem em Cristo, é o que nos dá alegria, que nos dá motivação para estar aqui, né? Arriscando as nossas próprias vidas por amor do Evangelho. Graças a Deus, meus irmãos, que cada pessoa tem a sua estrutura, né, física, e nós devemos reconhecer e nunca atirar pedra porque fulano é um covarde, é um medroso, é um não sei o quê. Não, é a estrutura. Mas eu vejo que os nossos obreiros aqui em São Cristóvão, a Assembleia de Deus de São Cristóvão, não é porque eu sou o pastor aqui hoje, não, mas nós temos, graças a Deus, a Assembleia de Deus em São Cristóvão tem sido exemplo. Tem sido exemplo. E agora, nesta situação que estamos vivendo, a nossa igreja aqui tem dado um exemplo. Graças a Deus, aqui em São Cristóvão, não demonstrou que a Assembleia de Deus fracassou, diminuiu, não.
a Assembleia de Deus continua avançando. Graças a Deus, temos cumprido com as nossas obrigações perante a nossa convenção, perante a nossa igreja geral no estado, e os nossos companheiros aqui têm sido fiéis ao Senhor. Se está um pouco mais limitado, é porque nós temos que realmente obedecer às determinações da lei, dos nossos governantes, até que a Bíblia diz que é para nós obedecermos às nossas autoridades, mas o mais importante é que estamos obedecendo a Deus, né? E os irmãos têm sido uma bênção, têm estado conosco, nos ajudando neste campo. Graças a Deus, o pastor Virgínio, quando ele disse: vá, pastor José, para São Cristóvão, e lá o senhor vai ver que Deus vai levantar pessoas para lhe ajudar, para lhe dar as mãos. E outra coisa, tenho certeza que eles não vão exigir do senhor aquilo que eles sabem que o senhor não pode mais fazer. Às vezes eu até quero fazer, né? Porque a chama continua viva e acesa. E eu sei que ainda tem alguma coisa para mim fazer para Jesus, porque até agora eu nada fiz, né? Até agora nada fiz, porque a Bíblia diz, foi Jesus que disse, né? Depois que você fizer tudo, se considere como um servo inútil. Mas graças a Deus que nós temos feito. Você, lá na pedreira, tem feito um trabalho importante para Deus. E, aliás, o obreiro chamado por Deus, aonde ele coloca a planta do pé, Deus faz prosperar. Deus abençoa. Gilson é um obreiro do Senhor que está ali na Rita Cacete, também fazendo um belo trabalho para o Senhor, porque aonde colocar a planta dos pés, o Senhor aprova. E aí o nosso campo está bem, graças a Deus. Ninguém vai dizer que não está tendo aquela assistência. Está tendo assistência, sim. Glória a Deus, né? Está tendo uma assistência muito importante. Se em algum lugar eu não estou ali, mas os meus companheiros estão. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou representando aqui o nosso reverendo Virgínio de Carvalho Neto. Ele não pode estar aqui direto, constante. Até se fosse para estar, então ele seria o pastor de São Cristóvão para estar presente. Não, mas eu estou aqui representando a pessoa do nosso pastor. Os irmãos também estão nos representando nas suas congregações. E assim o nome do Senhor tem sido glorificado. Os nossos obreiros aqui têm trazido uma parcela de contribuição. Eu vejo aqui mesmo na escola bíblica dominical, os nossos irmãos cooperando, que eu digo, meu Deus, isso aí não tem dinheiro, isso aí não tem preço. É um valor muito grande. Se gastar, gastar as pestanas para pesquisar, buscar o melhor para dar ao povo de Deus. Isto é muito importante. E estamos aqui agora com esta coisa boa, a secade, né? Secados, né? Secados. Tem sido bênção de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, né? Meu genro, pela vida dele, né? Que é um potencial, tem um potencial bom. E eu acredito que Deus vai levantar algo maravilhoso que tem para fazer e realizar na vida de Fábio André. Glória a Deus. Também ali está o nosso jovem, Antônio forte, não é fraco não, né?
tem ajudado muito. Nosso Vitor, que ficou doentinho, não sei, misericórdia, não sei, né? Hoje ninguém pode nem adoecer mais, né? Eu digo, ó Jesus, eu mesmo não quero estar doente, eu não quero doença, eu não aceito esses negócios. Jesus não já levou as minhas doenças, então eu quero fazer algo para Jesus. E dou graças a Deus que até aqui o Senhor tem me conservado, tem me ajudado. Já enfrentei situações muito difíceis, mas Deus sempre me guardou. E é as orações dos santos. Estamos aqui esperando em Deus e eu estou com a ansiedade assim, boa, para quando passar esta onda aqui, nós desbravar mesmo, regaçar as mangas e cair em campo, em nome de Jesus. Pastor, o senhor falou aí, vou pegar esse gancho aí, um pouco, uma ousadiazinha, mas esse momento agora, essa pandemia, já que a gente está aqui falando de ministério, ela serviu para o senhor ver quem é quem na obra aí, né? Porque às vezes o senhor estava meio, com o olho meio como de Jazi, né? Tal, mas aí mas aí o senhor agora, nesse momento aí, eu tenho certeza que, né, o senhor viu algo que estava fora de lugar, que estava no lugar certo e tal, né? Como é que foi aí, esse momento aí? O homem tem seus defeitos, né? Porque tantos homens de Deus e eles tiveram seus momentos de defeitos. Nós também temos os nossos defeitos como homem, né? Mas aquele homem de Deus que Deus chamou, escolheu, aquele homem de Deus que leva uma vida de plena comunhão com Deus na oração, Deus não faz ele se atrapalhar em nada, certo? Os atrapalhos que existem é porque foge da oração, da direção de Deus e vai confiante na sua capacidade, na sua experiência, e não é a experiência, a vivência que temos, o costume que já temos. Nós temos aqui estar de joelho no chão, enchendo o vaso de azeite, porque só pode decolar depois que o vaso estiver cheio de azeite. A gente vê, porém a gente tem nossos cuidados, a gente vê as coisas e tem também a prova, porque a gente enfrenta a prova de Deus e enfrenta também a prova do homem. O homem também nos prova. Entendeu? O homem também nos prova. Eu já tive promessa que eu seria pastor de tal cidade. E até hoje não aconteceu. Isso já tem uns 30 anos ou mais. E até hoje não aconteceu, ainda não fui pastor de tal cidade. Estou sendo pastor agora das cidades por onde já passei. Já passei. Entendeu? Então, mas eu vejo que tudo isso é a direção de Deus. E eu vejo que aqui nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, certo? E que no tempo de Deus vai acontecer aquilo que Deus tem para realizar na vida de cada um, porque a Bíblia diz, debaixo do céu há um tempo para todas as coisas. A pessoa não pode dizer, cadê que não foi, não sei o que, não, meu filho, não. Aguarde, tenha paciência, espere o momento de Deus na sua vida, porque se você tem promessa de Deus, eu vou dizer uma coisa, quem tem promessa de Deus, não desanime, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus não deixa passar um jota, um tio, Ele cumpre na íntegra. Então o tempo de Deus vai chegar para todos aqueles que faz a obra de Deus com amor, com alegria e sem interesse de recompensa aqui.
a nossa recompensa no céu. Né? Eu vi, né, irmãos, uma palavra importante do nosso pastor, que ele disse, quando acabar aí, esse momento, ele disse que a vontade que ele está de trabalhar mais para o Senhor, né? Esse é o pensamento de muitos obreiros, não é? E eu acredito, irmãos, que a igreja vai ter um momento diferente. Vai ter um momento diferente. O povo vai vir mais sedento por Deus. Eu falava lá em Rita, eu digo, rapaz, esse ano ainda não trabalhei. Parou, ainda não trabalhei. Mas quando voltar, se preparem. Se prepare, porque o negócio vai ser diferente, né? E como essa situação, como falou o superintendente Wanderson, alguns minutos atrás, tem, irmãos, levado pessoas a voltar para Jesus. E essas pessoas, irmãos, quando voltam, ela vem com uma chama acesa do primeiro amor. Vem com vontade de trabalhar. Então, eu acredito que depois de tudo isso, o momento da igreja, Assembleia de Deus, que já era um momento bom, vai ficar melhor ainda. E assim eu tenho a mesma crença com a nossa nação. Amém. Justamente, parece que Gilson leu meu pensamento. Era justamente a questão que eu ia colocar agora, era justamente essa. Porque tem pessoas, né, nós temos defensores de duas linhas. Temos aqueles que defendem que após a pandemia, após essa situação toda acabar, né, a igreja vai viver um grande despertamento, né? Os crentes vão voltar com todo o fôlego, com todo o gás para retomar e alavancar os trabalhos, né? E existem outros que acreditam que vai ser mais, né, um período de remontagem daquilo que se perdeu, daquilo que foi quebrado. Refazer aqueles que ficaram pelo caminho. Então, dentro desses dois pensamentos, Gilson, o evangelista Gilson aqui já, né, expressou aqui o entendimento dele, como ele acredita, né? Eu também creio assim, Gilson, eu creio que depois que passar esse período aí, a igreja vai surpreender mais uma vez, né? E eu queria ouvir a opinião do nosso dirigente aqui, lá da Pedreira, nosso presbítero Valério. Quais são as suas perspectivas, Valério, para esse pós-pandemia? Como é que você enxerga aí, na sua ótica, esse cenário de retomada das atividades? Porque eu acredito que nós vamos ter que nos reinventar, né? Que a gente vai ter que ter gás para queimar, né, Gilson? Para alavancar com força e fazer aquilo que nós ainda não tivemos tempo de fazer. E também nós vamos ter que ter bastante óleo, passar as feridas daqueles que ficaram pelo caminho, daqueles que esmoreceram na fé. Então, a gente meio que vai ter que ter um pouquinho de cada coisa para poder encarar esse pós-pandemia. O que é que você me diz? O que é que você me acha aí desse período? Quando chegar a hora, o carro já está envenenado. Amém. A pergunta do nosso irmão Wanderson. Eu vou lhe dar essa resposta com uma resposta bíblica para as duas perguntas. Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem está com fogo aceso, continuará com fogo aceso. Quem o fogo esmureceu, está já chegando já na cinzazinha, vai precisar de uma abanada, e aí é que vai ter o tempo pós-pandemia trabalhoso. E agora você fez uma pergunta e eu estou respondendo com minhas palavras. Eu acredito que será um tempo onde muitos terão desejo de voltar a congregar, mas para as lideranças serão tempos trabalhosos e tempo para se saber como lidar com cada situação. Eu penso dessa forma. Posso até ser que eu seja errado, mas eu acho que nós temos que agora entender que cada um tem sua estrutura. Foi o que você falou, e eu concordo. Cada um tem sua estrutura. E agora, esses que alguns achavam que eram desestruturados, quando acabar isso tudo,
você tem que tratar. E tem que ter bala na agulha. De quê? Várias maneiras. Várias maneiras. Você vai ter que... As estratégias. Com esse eu trabalho assim, com esse. Não, esse eu vou trabalhar assim. Com esse vai continuar assim que está bem. E vai ser o andar da igreja até o dia do arrebatamento. Esse é o meu pensamento. Mas que estaremos com vontade de congregar, de reunir. Apesar, irmãos, que é como o Gilson falou. A gente fica até, Fábio, meio assim, sabe? A gente chega às vezes, meu Deus, temos cada lição das pessoas mais idosas que eu fico... Tem umas irmãs lá que é a pedreira, a maioria dos membros, a maioria, não vou dizer todos, mas uma boa quantidade, não vou dizer a maioria não, uma boa quantidade, são idosos. Muitos idosos, e você tem que ter um cuidado especial, ir lá. Mas quando você chega lá, que pensa que está levando a palavra, você está recebendo e voltando para casa renovado, né? E são lições que nós aprendemos com vários idosos ali naquele lugar. Isso é coisa de Deus. E os idosos têm muita coisa para nos ensinar. Olha, quer aprender, sente para ouvir. Deus abençoe. Com eles está a experiência, né, Valério? Com eles está a experiência. Vimos que a gente diz, quando passar esta pandemia, essa situação, irmãos, eu vou dizer uma coisa, Deus agora está num momento de preparação, Deus está nos preparando, porque coisas horrendas vêm aí. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na íntegra. Porque diz que passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, ninguém espere coisas boas aqui que não vamos ver. Coisas boas aqui, nós temos que estar preparado, e esta veio como uma base bem feita para nós nos preparar, porque coisas mais vai vir aí, mas a gente tem que estar de cabeça erguida, olhando para Jesus, correr a carreira que nos está proposta, não voltar atrás e não olhar para as coisas que vêm para querer nos atrapalhar, mas olhar que em breve também para a igreja. Irmãos, o negócio está funilando para a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está preparando a sua noiva para vir buscar. Ele está dizendo, olha, aqui não... E eu tenho notado assim, eu tenho dito, Jesus, eu não vejo mais lugar para a sua igreja aqui. Por muito menos, Sodoma e Gomorra foi destruído. Por muito menos. Pois é. Imagine. Então, Jesus está preparando a sua noiva e com certeza ele vai levar esta noiva para ele. Ele vai um dia dizer, vinde. Eita. Pastor, agora é interessante, Valério, que eu não sei se você já teve essa percepção, mas eu, nesses dias de pandemia, eu estou assistindo muita coisa no celular, né? Culto, muita programação. Eu estou pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sempre estou antenado nas transmissões. E assim, o conteúdo, Fábio, que está sendo veiculado pela internet, tem muita coisa boa que faz com que a gente sinta a presença de Deus muito perto da gente. E nesse pensamento, eu acredito que quando disser assim, olha, vamos começar a ter pessoas no culto, 30%, 50%, os nossos cultos não serão mais os mesmos. Eu creio dessa forma. Eu creio que as pessoas vão vir numa dimensão espiritual diferente, não é isso? Uma dimensão espiritual diferente. Ontem teve uma live, isso. E tem um ditado popular que diz que o tempero da comida é a fome. Já está acontecendo. Já está acontecendo. É o tempero da comida e a fome.
E ontem teve uma live, o pastor Caio, ontem com o pessoal da Secades ali em Aracaju, fez uma live ontem. A live começou 7h30 da noite, mais ou menos, 7h15, e foi até meia-noite. Assim, foi coisa do céu, né? A gente sentia a presença de Deus assim mesmo, pertinho, que dava vontade de mergulhar dentro do telefone, para sair marchando e sentindo Deus. Então, assim, você vê que a presença de Deus está tão latente, está tão perto da gente, mesmo num cenário tão adverso, que quando disser assim, diz, olha, agora é a hora de dar lugar, agora é com vocês. Então aí entra justamente a questão que Jesus colocou, a fome. Aí quando entrar aqui, quando bater na sineta e disser, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos já papocam aí e já entram no mistério, porque realmente é um momento de preparação, né? Um momento de estruturação para o que está por vir, né? E a igreja precisa estar revestida, preparada e estruturada para enfrentar o que vem pela frente, que não é, né, coisa fácil, não é coisa pouca. Pastor, interessante, né? O pastor me deu uma resposta aqui de uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Quando eu vi autoridades, né, de altos escalões, pessoas amigas, boas pessoas e tudo, exaltando o pecado, né? Dizendo que parabenizando o dia do orgulho do pecado, botando em suas redes sociais o símbolo que eles botaram como símbolo, e dizendo que isso era lindo, era maravilhoso, e chamando essas coisas de amor, porque amor que a gente sabe é Deus, né? Deus é amor. Mas o pastor deu uma resposta que eu estava procurando. Ele disse, ainda existe lugar para a igreja na terra? O pastor disse que não, né? E a gente vê com esses exemplos que o lugar da igreja na terra está se findando, né? Está sumindo, o chão está caindo, né? Está se demolindo, né? A igreja é peregrina. Então, quando você vê que coisas como essas estão acontecendo, você vê, como o pastor disse, não há lugar mais para a igreja na terra. Então, Cristo está preparando. Eu gostaria de ouvir as palavras finais do nosso irmão evangelista Gilson, né? Depois as palavras finais do nosso irmão presbítero Valerianos, né? Futuro, eu acho que vai ser evangelista, ou pastor, sei lá, quem sabe é Deus. Mas, e aí depois nós vamos encerrando. O Vanzinho é de casa, o pastor é a cereja do bolo, e terminando, o pastor encerra tudo aí, viu? Irmãos, foi muito importante essa tarde, e no finalzinho agora aqui, fechando com chave de ouro, onde o pastor ele falara que não tem mais espaço para a igreja. Não tem. As coisas estão se apertando. Então, irmãos, nós temos visto que está chegando o momento, está chegando a hora. E se a gente parar um pouquinho para analisar o que Deus fez com o seu filho, Ele vai requerer. Porque nós, como muitas vezes dissemos, foi o soldado romano que bateu em Jesus, foi os soldados, a chicotada, tudo isso. Mas, na verdade, nós, se olharmos para o livro de Isaías, capítulo 53 e o versículo 10, nós vamos ver que tudo aquilo foi Deus quem fez. Olha só, e aqui eu finalizo, o que é que ele diz? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então foi Deus que fez aquilo com o seu filho. Então, isso tudo ele vai requerer. O preço que Jesus pagou, que Deus fez com o seu filho, ele vai requerer. Então, é o momento da igreja se preparar, é o momento da igreja estar firme, e esse momento aqui foi um momento maravilhoso, e que Deus continue abençoando nosso irmão Fábio, que é idealizador desse trabalho, irmão Wanderson. Então, só tenho que agradecer por estar essa tarde aqui com todos vocês, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer essa rica oportunidade que nos foi concedida aqui, né? Esse convite foi formulado através do nosso pastor José de Jesus, irmão. Deus abençoe nosso pastor. Deus abençoe também nosso irmão Fábio, André,
nosso auxiliar, nosso irmão Wanderson, e a todos que compõem, né, essa secretaria, né, SECADES. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, né, e você também que está ouvindo, que participou, né, de maneira direta aí no seu lar, né. Nós queremos desde já dizer que uma palavra para você, deixar uma palavra para você, que se encontra no Apocalipse, que diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água está jorrando, né, sobre a vida de cada um. Basta só você tomar essa decisão, se ainda não tomou. E se já tomou, continue firme para ir morar no céu. Sabemos que tudo isso vai passar e lições e aprendizados irão permanecer sobre a vida de cada um, né? E com certeza, quando acabar tudo isso, nós estaremos moldados e modificados, né, com cada coisa que aconteceu durante esses meses que passou. Mas desde já eu quero só pedir que os irmãos continuem nos ajudando, ajudando em oração, porque a batalha ela é grande e continuaremos batalhando, né? Já tem chegado já aí nosso escudeiro, nós já estaremos descendo agora ali para o povoado Pedreiras para fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Eu também quero agradecer aqui em nome de toda a equipe da SECADES, aos nossos queridos irmãos, o nosso evangelista Gilson, que é o nosso segundo vice-presidente aqui do campo. Agradecer também ao presbítero Valério, que é o dirigente ali da congregação de Pedreiras. Que Deus em Cristo continue abençoando aos amados irmãos por terem atendido o convite do nosso irmão Fábio. Quero agradecer mais uma vez a Fábio, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar fazendo parte dessa bancada de homens de Deus, homens que têm sido referência para a nossa igreja aqui no campo de São Cristóvão e também no estado de Sergipe. Agradecer ao nosso querido pastor José de Jesus Irmão, né, que dispensa comentários, né, todo mundo sabe quem é, a qualidade e o cabedal desse homem. Então, dispensa comentários, o nosso pastor José. Quero agradecer também a você que nos acompanhou através dessa transmissão. Espero que nós possamos ter contribuído para o seu crescimento espiritual, os nossos amados irmãos, nossos obreiros aqui, testemunhando das experiências que eles têm encontrado e têm vivido, né, no campo, na labuta, na obra do Senhor. Então, ore por esses homens, ore por esses desbravadores, né, que renunciam o seu descanso, que renunciam muitas vezes momentos familiares para estarem se desgastando, se gastando, melhor dizendo, na obra do Senhor, para o bem daqueles que foram chamados, né, pelo decreto, pela voz do nosso querido Deus. Então, abençoe estes homens através da sua oração, e eu quero assim agradecer a minha participação, em nome de Jesus, e parabenizar mais uma vez, né, a toda a equipe da SECADES, pelo comprometimento, pela qualidade do material que tem sido disponibilizado para os nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço, e o nosso pastor faz o fechamento. Amém. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus por mais esta tarde e aos nossos companheiros que estão aqui. Quero, em sinal de gratidão, dar para vocês este versículo em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém? Então, o que nos alegra em fazer a obra de Deus é isto. É em sabermos que o nosso Deus, Ele é um Deus justo, não é? E Ele sempre tem recompensa para recompensar os trabalhadores da sua vinha. Então, continuem assim, servindo ao Senhor, servindo, vê que privilégio
servir aos santos. Olha, é qualquer pessoa para servir aos santos, não é não. Para servir aos santos, eita, tem que ser, eu não digo super santos, mas tem que ser santo mesmo. Então, continue servindo aos santos e com certeza Deus trará a recompensa a cada um dos amados irmãos. A todos que faz aqui secados esse trabalho importante, Deus continue abençoando. E com certeza, às terça-feira é coisa boa, né? Coisa boa. E no final aí tem café com... A palavra já teve por aqui, agora lá é café com bolo. Deus abençoe e nós vamos então agradecer a Deus, né? Em nome de Jesus. Pai, querido e santo, nesta hora, meu Deus, queremos te exaltar, porque tivemos a liberdade de subir aqui neste altar, Senhor. Ó Deus, este lugar que é santo e que é consagrado ao Senhor, ó Pai, para que o teu nome esteja aqui perpetuamente. Quero te louvar pela vida de cada um que se fez aqui presente, nos ajudando nessa obra. Ó Deus, e aqueles que lá do outro lado também estavam, Senhor, nos assistindo. Que o Senhor trabalhe na mente, no coração de cada um, ó Pai. Nesta hora eu quero te pedir uma bênção toda especial. Pai, quantas famílias que nesta hora estão, ó Deus, enlutadas, triste, ou porque perdeu algo, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, Pai querido e eterno. E agora os teus filhos, Pai, oh meu Deus, que hoje estão de pé para fazer a obra do Senhor. Dê graça, Pai. Abençoe, meu Deus, a nossa igreja, os obreiros, as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores. Ó Pai, abençoe as autoridades do nosso município. Ó Senhor, trabalha na mente e no coração de cada um. Abençoe, ó Deus, também o nosso estado de Sergipe. Ó Pai querido, abençoe o nosso pastor presidente Virgínio de Carvalho Neto, todos aqueles que têm lhe ajudado direto ou indiretamente. Senhor amado, permanece conosco, Pai, e nos prepara para o dia da sua vinda. Te pedimos a tua bênção no teu nome e para a tua glória. Amém.